Olá, empreendedor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando Negócios. Eu sou Débora Stringueta, superintendente comercial e de marketing da Associação Comercial de São Paulo, e hoje vamos abordar um tema fundamental para as empresas: a análise de crédito para pessoa jurídica, ou, como é mais conhecida, análise de crédito para PJ. A saúde financeira de uma empresa depende diretamente de suas relações comerciais e, claro, da gestão responsável do crédito. Saber como analisar o crédito de outra empresa é crucial para quem oferece produtos, serviços, financiamentos no mercado B2B e também para quem quer se preparar para tomar crédito no mercado. Hoje vamos descomplicar esse processo, explicando como são feitas as consultas de crédito PJ e como podemos interpretar os diferentes blocos de dados dessas consultas. Para nos ajudar nessa missão, contamos com dois super especialistas no assunto, nossos convidados de hoje, que possuem uma vasta experiência na área e irão compartilhar insights práticos sobre como as empresas podem usar essas informações de maneira estratégica. São minha amiga Roseli Garcia. Seja muito bem-vinda, Roseli. Roseli é consultora especializada em marketing, vendas e tem um currículo maravilhoso. Vocês vão se apaixonar pela Roseli. E também se apaixonarão pelo Luiz Vidal, que é o nosso gerente Equifax Boa Vista e que trabalha exclusivamente aqui na Associação Comercial de São Paulo. Então, mais uma vez, muito bem-vindos, Vidal, Roseli, obrigada por estarem aqui conosco. E eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. Roseli, muito por favor. Obrigada. Bom, primeiro eu é que quero agradecer, né? A Associação Comercial, para mim, é a casa do empresário, é onde eu busco apoio, é onde eu encontro os serviços que eu preciso para tocar o meu negócio. Então, vocês estão de parabéns pelo portfólio, pela história. E eu tenho uma história muito interessante, porque eu comecei aqui na associação. Eu ia falar, uma história que você ajudou a construir, né, Roseli? Muito obrigada. Mas, assim, há mais ou menos 50 anos, eu comecei a trabalhar na área de concessão de crédito de PJ. Que maravilha. E, então, é um assunto que realmente permeou a minha carreira, a minha vida, e eu espero poder contribuir um pouco hoje com vocês. Mas é um prazer estar aqui. Uma contribuição fundamental aqui para nós e para os nossos ouvintes. Vidal, por favor. Obrigado, Débora. Agradecer, né, o convite, agradecer poder estar aqui nessa mesa com pessoas tão importantes, tão relevantes e poder também fazer parte da história aqui da associação, né? Como a Roseli bem disse, é uma entidade muito, muito respeitada, muito importante para São Paulo, para o Brasil, para todos nós. Então, fazer parte desse processo, para mim, é um motivo de orgulho. Então, também venho trabalhando há muito tempo na área financeira, já quase 32 anos atuando como gestor de finanças, administração, finanças, e agora mais voltado para a área de concessão de crédito. Então, espero que a gente consiga aqui ter um bate-papo bem produtivo e consiga descomplicar os negócios realmente. Gente, eu comecei a fazer a conta aqui, né? Se somar os nossos anos de experiência no mercado financeiro, a gente ultrapassa a idade da associação, Exato. Que nós temos 130 anos. Então, é melhor parar de fazer contas, né? Então, vamos para o nosso primeiro bloco, que a gente vai falar da introdução, realmente, da análise de crédito pessoa jurídica. Então, eu pergunto, primeiro para você, Roseli, o que é análise de crédito pessoa jurídica e qual a sua importância? Bom, a análise de crédito pessoa jurídica, ela é um instrumento de proteção para aquele que está concedendo, nesse caso, o crédito. Porque crédito é confiança, né? Se você for fazer o sinônimo lá no dicionário, quando você dá crédito a alguém, você está dando confiança. Eu acredito eu acredito, exatamente. E a confiança, ela é construída a partir de determinados elementos, né? Você não confia instantaneamente, você procura conhecer um pouco a respeito de com quem você está se relacionando. No caso da pessoa jurídica, a pesquisa, a busca por informações, ela é mais importante ainda, porque você tem uma pessoa constituída por outras pessoas. Você tem as pessoas físicas que se juntam para formar uma pessoa jurídica. Então, mesmo que sejam personalidades legais diferentes,
elas se confundem muito nos seus papéis. Elas se misturam um pouco até na forma de comportamento da empresa. E isso faz com que seja necessário, ao operário, diria nem só para crédito, tá? Até para comprar, para fazer negócios, é muito importante que se analise essa outra parte, para saber se você pode dar crédito, dar confiança a essa outra parte. Exato. E Vidal, como se prepara para tomar crédito? Como se preparar, né, para tomar crédito e para conceder crédito? Perfeito. O PJ. Quando a gente... Não deve ser fácil, não, né? Não, nem um pouco. Quando a gente está olhando para cada vez mais uma relação de confiança de mercado, o nosso histórico, o nosso comportamento diário, tanto na concessão quanto na concepção do crédito, ele é de extrema relevância. Então, quando nós temos todos esses elementos unidos, a gente tem que ficar cuidando de cada um desses elementos com uma atenção diferenciada. Então, a gente vai avançar sobre a questão de comprometimento, tomada de crédito, faturamento, comportamento, para que gere essa confiança. Então, quando eu quero receber um crédito, quero tomar um crédito, eu tenho que também entender a minha capacidade de pagamento, eu tenho que saber a aplicabilidade daquilo, o que ela vai te trazer de rentabilidade para mim, para eu ter um histórico permanente, positivamente permanente. E a mesma coisa quando eu vou conceder. E hoje, assim, né, o que é... Isso é, como a gente falou, é um pouco complexo, né? Acho que a gente tem muitas etapas para se preparar, tanto para tomar quanto para analisar o crédito de alguém. E a gente sabe, o nosso grande público, né, é o micro e pequeno empresário. Muitas vezes ele não se preparou para aquilo, então assim é um pouco intuitivo dar crédito ou se preparar para dar crédito. E é como eu falo aqui em todos os Descomplicando Negócios, né? Quando a gente fala do pequeno, do microempresário, ele é o comprador, ele é o marketing, ele é o vendedor, ele é o que analisa, sim, ele é o estoquista, ele é o financeiro, ele é... Então... não é que ele não queira se preparar, é que ele tem tantas atividades que às vezes uma das atividades mais importantes ele não tem o conhecimento necessário para executá-lo bem. E isso muitas vezes penaliza o seu próprio negócio. Ele fala, pô, mas eu me dediquei tanto e vou ter que fechar minha lojinha. Porque ele vendeu errado muitas vezes, porque a gente sabe que grande parte, eu não sei esse índice, mas grande parte dos negócios que fecham é por conta de inadimplência, né? Ele vendeu errado, não recebeu e acabou não tendo... O capital de giro é uma coisa também que é importante, é pouco. Ele não consegue tomar porque ele também não se preparou para tomar e não consegue, sim, cobrir ali o dia a dia dele. Então, por isso que eu queria muito focar esse Descomplicando Negócios com esse pensamento, né, do PJ pequeno. Como eu faço aqui nesse Descomplicando etapas, a etapa que a gente está fazendo, é ajudá-lo a entender um pouco mais o que ele precisa e quais as ferramentas, o que existe no mercado que ele pode comprar pronto para ajudá-lo nessa análise para a concessão de crédito correta, né? Agora, você queria falar alguma coisa? Eu ia dizer que é tão interessante o que você está falando, porque eu vivi os três lados, né? Eu vivi o lado de um dos maiores fornecedores de informações para tomada de decisão. Eu vivi um lado de quem usava as informações para decidir numa grande corporação. E agora, na minha empresa, que sou eu, né? Eu sou o marketing, eu sou o crédito, eu estou vivendo este papel do microempreendedor individual e realmente é um desafio. Cada dia apresenta tantas funções, tantos papéis, que muitas vezes você não consegue se aprofundar quanto deveria em algumas das áreas. Não é nem por falta de conhecimento ou de capacidade, é por falta de tempo. Porque você tem que lidar com eventos o tempo inteiro para sustentar o negócio, né? Então, foi perfeita a sua colocação. É isso. E aqui é a casa do empreendedor, onde a gente quer ajudar o pequeno e microempresário. Então, assim, o que a gente puder fazer para descomplicar o seu negócio, perfeito, essa é a nossa função. E só um comentário rápido, Débora, quando a gente fala do micro, tem um risco maior. Alguns, por falta dessa
desse tempo, né, dessa gestão, acaba misturando com as contas pessoais. Sim. Acaba fazendo, chega um momento que não sabe o que é a pessoa física e o que é a pessoa jurídica. Sim. Porque não consegue fazer essa gestão de forma qualificada, de forma assertiva, e isso acaba sendo uma armadilha. Interfere muito no outro, Acaba né? sendo uma armadilha para a empresa E a grande. gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Vamos dar um pouquinho o nosso bloco para compreendendo na verdade, os blocos de dados de consultas PJ, né? Vidal, como funcionam os blocos e no que prestar atenção na análise? Como é que a gente faz? O que são esses blocos, afinal de contas? Sempre existiu, historicamente, Débora, a análise de um relatório de concessão de crédito focado em uma informação. Era basicamente restrição. Então, se olhava, eu preciso olhar a restrição, se tem restrição, se não tem, eu decido se eu vendo ou se não vendo. Com a evolução dos relatórios, foram entrando mais informações, foram compondo mais informações e o relatório passou a ter blocos, ter campos específicos para determinada análise. Então, nós temos o bloco cadastral, nós temos o bloco comportamental, o bloco restritivo e temos o bloco de inteligência analítica, onde entra o score e outras pontuações. Então, quando a gente vai analisar isso, eu sempre digo que é um risco para o negócio você analisar um bloco sozinho. Tomar a decisão com base em apenas uma informação. Nós precisamos analisar todas as informações que estão naquele bloco para que a gente componha um cenário real para quem eu estou concedendo crédito. Aí eu vou entender esses blocos. Por exemplo, cadastro, tempo de fundação, quem é o quadro societário, ramo de atividade, se está condizente com o que está me apresentando. Então, tudo com relação a cadastro, tempo de permanência do sócio, tudo isso é importante. Isso é um bloco. É um bloco. Tem um outro bloco, a gente vai olhar os apontamentos restritivos. Então, apontamento restritivo com banco, com empresa de mercado, com determinados segmentos, variados segmentos. Então, eu vou analisar isso também. Eu tenho uma outra forma de analisar isso. Tem empresas e pessoas que analisam quantitativo, mas não é só isso. Eu tenho que olhar a data da dívida, tipo da dívida, valor da dívida, qual que é o segmento daquela dívida. Eu tenho que analisar isso mais profundamente para entender qual que é o risco para o meu negócio. Se ele está devendo num concorrente meu, né? Ou se ele está devendo em determinado segmento que influencia o meu. Então, por exemplo, imobiliária. Né? A pessoa tem contas de luz negativadas, tem conta de consumo negativada. Para a imobiliária é um risco de inadimplência no aluguel, porque a conta de consumo ele já está atrasando. Então, esse é um segundo bloco. Quando eu olho para os blocos comportamentais positivos, aí eu tenho dados financeiros. Então, eu tenho valor de comprometimento, índice de pontualidade, índice de endividamento. Então, são informações que estão ali olhando para 12 meses passados e projetando os próximos 6 meses, o comportamento daquela empresa, qual que é a tendência de comportamento. Então, esse é um outro bloco. E aí tem o score, que é o carro-chefe. Ele que vai me direcionar a probabilidade de inadimplência daquele cliente. Então, a gente tem que pautar a nossa... O score é aquele numerinho que está todo mundo atrás, aquele né? que eu Qual sempre... que é o número eu do brinco meu score? que isso vai, nas pessoas físicas vai ser um chip implantado muito em breve. Ai, meu Deus. Porque tudo é baseado pelo score, né? E aí as pessoas me perguntam, o que é o score? Né? É um índice que diz se eu posso ter crédito ou não? Genericamente é, mas não é só isso. Ele é um índice que mostra a sua vida, mostra o seu comportamento perante o mercado. Né? Para pessoas físicas entra muitas variáveis, como idade, estado civil e tudo mais. Para a pessoa jurídica entra toda a variável daquela constituição. Então, tempo de casa, o comportamento, adimplência, inadimplência. Então, ele vai ter ali milhares, eu posso dizer que são milhares de variáveis por trás daquele número que refletem aquela empresa, porém não ela individualmente. Ele mostra uma tendência para um determinado grupo com o mesmo perfil. Então, ele vai me dizer assim, de cada 100 empresas que têm esse mesmo perfil comportamental, X% tende a não pagar as suas contas nos próximos 6 meses. E aí eu tenho que entender aquele risco para o meu negócio. Né? Eu já tive empresários que falou para mim aqui, está me apresentando um risco de inadimplência baixo. Falei, qual que é o índice que está apresentando? 15%. Qual que é o seu índice interno de inadimplência da sua carteira? É 6%. Então, um cliente que está com 15%, ele está fora da sua régua.
Está fora da sua régua. Então, para você, para o seu negócio, ele não é um índice baixo. Ele é um índice que você tem que olhar com cuidado. Significa que eu não vou conceder o crédito? Não. Por isso que eu tenho que olhar o relatório de todos os blocos. Então, é a união de todas as informações. E aí, quando eu estou falando do micro e pequeno, e aí eu tenho uma gama de atividades muito diferentes, né? Então, eu tenho o PJ que vende, a gente está falando só PJ aqui, né? Então, o PJ que vende PJ, que ele vende bebida. O outro que é um PJ que tem uma imobiliária e faz um contrato de aluguel. Um outro, enfim, tem vários segmentos. E aí eu te pergunto, Roseli, existe um número de score PJ que é o bom, o que é o ruim? Ou não? Existe um padrão mundial que classifica em faixas. De 0 a tanto é muito ruim, de tanto a tanto é ruim. E acima de 700 começam os bons. Tá? Sendo que eu não sei qual é a classificação atual da média, mas essas classificações, essas bandas, elas são concluídas a partir do comportamento geral da população cujo score é gerado. Mas aí o empresário, ele depende muito, acho que do negócio dele, ele vai definir qual é o score bom ou não para ele vender, correto? Porque vai estar ligado ao que o Vidal acabou de falar, esse índice da inadimplência do setor. Tá. Se você tem um score 800 e a probabilidade de inadimplência, portanto, seria, sei lá, vamos chutar para esse score de 15% dentro dessa faixa. Tá. E você está numa posição onde tua carteira performa com 5% de inadimplência, 15% é absurdo. Tá. Então, esse score é muito ruim para você. Tá. Aí precisa fazer o quê? Não é o score que muda, mas é o teu ponto de corte que muda. Tá. Você vai mover no que se chama, não deu tempo de você falar ainda, mas política de crédito, eu já explico o que é isso. Tá bom. Tá? E aí, na política que você vai definindo, eu preciso que ele tenha um score de 900 para calibrar que no score 900 o índice de inadimplência venha a ser 5% igual à minha população. Tá. Então, tem ali uma inteligência de calibragem dos números para você não se expor muito ao risco. Tá. Por isso que essa área chama-se Analytics, né? Sim. Porque ela precisa... O número em si não diz nada. O número não diz nada. Então. A aplicação correta desse número dentro de uma política diz muito. Define como pode ser a sua exposição ou não ao risco. Então, assim, quando eu vou compor, eu estou vendendo no crédito, né? E a gente, mais uma vez, está falando do pequeno, do micro. Muitas vezes ele não pode vender no cartão de crédito, porque quem está comprando não quer comprometer o seu limite de crédito também. Então, ele quer comprar em parcelas, em boletos, em 2, 3 vezes, para pagar em 90 dias muitas vezes, e o cartão não é isso, o cartão são 30 dias. Então, ele tem que fazer uma análise, por menor que ele seja, né, assim, o empresário, ele tem que sentar, fazer uma análise e uma política. Perfeito. Né, que vocês falaram ele essa palavra. Precisa eu construir. Quero que o Vidal traçalhe essa palavra. O que é política de crédito, Vidal? Eu costumo dizer que a política de crédito, para o microempresário, ele pode entender como um manual da operação dele de concessão de crédito. Porque ele precisa de ter isso pensado. Ele precisa de entender quais são os gatilhos que vão calibrar essa concessão dele. E aí vou abrir um pouquinho o leque, tá? Porque o que eu preciso entender? A minha operação. Então, a minha taxa de conversão, meu ticket médio, a minha taxa de inadimplência, são indicadores que vão me ajudar a pensar a minha política de crédito. Porque eu preciso de ter essas calibragens de acordo com aquilo que eu preciso controlar. Então, eu preciso vender mais em determinado mês, preciso gerar receita. Eu calibro esse gatilho de forma onde eu afrouxo um pouco o score. Eu baixo um pouquinho a régua, sabendo que eu corro um risco X de ter inadimplência maior. Eu estou com a minha inadimplência estourando, eu inverto o gatilho, eu subo o score.
Eu controlo a venda, mas eu seguro do outro lado. Então, se eu não tiver esses números em mente, a minha política de crédito pode não ter o efeito que eu queira. E a política de crédito, ela não é algo engessado. Você vai desenhar ela e você tem que analisar a performance período a período. Que tecnicamente a gente costuma falar de safras, mas eu acho que não precisa nem entrar nesse detalhe, mas a gente precisa de analisar períodos. Mas é importante também, porque a safra, ela vai também do mercado que está acontecendo Eu ia lá falar fora. justamente isso. Quando a gente fala do PME, construção de política, vocês que estão aí nos assistindo podem pensar, isso é muito complexo, é complicado. Não é. Vocês conseguem trabalhar uma política, primeiro parando um pouquinho e observando o comportamento da carteira de vocês. Pega um período, pega 6 meses. Olha quem procurou vocês para comprar, quantidade de produtos, prazo de pagamento solicitado, se ele pagou em dia, se ele atrasou, quantos dias atrasou. Começa a colocar isso dentro de uma informação mais organizada. E o que é importantíssimo vocês descobrirem como é que é a sua taxa de inadimplência. Para cada X reais que você concede, quanto você perde porque o sujeito não te paga, porque a empresa não te paga. Quando você tem estes 2 parâmetros, o comportamento versus a inadimplência, você já começa a imaginar o quê? Deixa eu ver, quem vem aqui comprar esse tipo de produto da cesta C é mais inadimplente do que o que compra da cesta B. E aí você já construiu um primeiro parâmetro para você, olhar que tipo de produto te dá mais risco. Segundo, o tipo de empresa que compra. É a mais recém-constituída? É a de determinada região? É a de determinado bairro? É aquela que me pede determinado prazo? Você está construindo o teu segundo parâmetro. Qual é o perfil da empresa? E o que a Débora falou, importantíssimo, o mercado. A gente teve um episódio recente que foi o da pandemia, né? Imagine vocês, uma empresa de turismo pedindo para você um crédito no meio da pandemia, com o score 900, falando para você, eu vou te pagar com 120 dias. Ao mesmo tempo, compare essa empresa com uma empresa que produz máscaras, pedindo para você um crédito de 180 dias. Qual, naquele momento, naquele cenário de mercado, seria o mais propenso a te pagar? Então, são 2 histórias, 2 empresas corretas, 2 empresas idôneas, boas pagadoras. Porém, o contexto de mercado poderia afetar profundamente a performance. Por isso que é tão importante, né? Você ter todos esses parâmetros que a gente diz, cadastrais, os restritivos, os econômicos e os de mercado. Quando você junta essa visão num cubo, você constrói um cubo, a tua análise fica melhor. E não é difícil, se você exercitar, vai chegar uma hora que você até começa a ter insights a partir da própria análise de outros elementos que interferem no comportamento desse consumidor, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. Mas uma coisa que não dá para fazer é prescindir, é deixar de consultar a Boa Vista. A Associação Comercial disponibiliza esse serviço, sim, né? Sim, eu até ia falar assim, o nosso Descomplicando Negócio, né, apesar de a gente estar aqui assim, muito para auxiliar o nosso associado, a ajudá-lo no entendimento, né, na educação financeira e de crédito, a gente não tem como não falar da Equifax Boa Vista, porque o que a gente está falando aqui, que pode parecer simples, na hora daquilo que eu falei, né? Que ele levanta tendo que, né, pensar se tem café na loja para servir o cliente. E vai dormir pensando se ele pagou o boleto da conta de luz e não vão cortar a luz dele. Na hora de parar para pensar tudo isso que você está falando, eu preciso de um profissional para me ajudar. Eu preciso de um consultor, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de um... Então, assim, na verdade, a Boa Vista nasceu aqui há 50 anos, como você falou que você até participou, que foi já lá atrás, pensando, e isso se transformou, já é uma empresa global, né, Equifax Boa Vista,
Mas foi lá pensando em como eu vou ajudar o empresário a não quebrar, a não correr o risco da inadimplência. Então, assim, a gente tem essa ferramenta dentro de casa, a gente tem esse serviço, é importante, né, que o nosso associado, o nosso ouvinte saiba e que a gente tem... mas isso é para empresa grande. Não, Isso ao é para contrário. empresa grande, Vidal? Não é para empresa grande. Para toda empresa. Para toda empresa. Eu acho que o micro precisa ainda mais. Né? E percebe que a nossa conversa ela é focada em análise pessoa jurídica, mas a todo momento nós estamos misturando com a pessoa física. Nós estamos trazendo insights que puxam para a pessoa física, que é um dos pontos da análise PJ. É olhar também para o quadro societário. Isso quando eu vou conceder. E quando eu vou pedir, também. Né? Entender quem sou eu enquanto pessoa física, porque isso está totalmente interligado. Né? Então, uma das variáveis que a gente considera também é isso. E a Equifax Boa Vista, quando ela vai ajudar o empresário nessa concessão, esse relatório que ela constrói, ela traz todos esses dados embutidos ali. Então, ela está trazendo ali a empresa da Roseli, da Débora, com os dados da Débora e da Roseli embutidos ali, comportamentais. E de quem ela tem ligações. Se a empresa tiver... se o sócio tiver outras participações em outras empresas, isso vai compor a árvore também. Então, o leque é muito grande. Que é uma coisa que o empresário sozinho não consegue saber. Não consegue. Né? Se existe ligação com alguém que já teve falência decretada ou que esteja cheio de restrições, né? Porque, às vezes, ele está vendendo para uma loja, ele está vendendo roupa, né? Ele confecciona roupas e vende para lojas no Brasil inteiro. Às vezes ele entra ali no Google, vê, a loja tá legal, tem uma fachada legal, é bonitinha, tem uma vitrine legal. Não é o suficiente. Não é o suficiente. E aí ele não consegue sozinho descobrir, bater lá na porta, senhor empresário, você está com as contas em dia, você está pagando. E aí que ou já quebrou alguma empresa e abriu essa aqui para tentar outro negócio na vida. E aí ele tem que consultar, fazer uma consulta e tem que ser através de um birô de crédito, como a gente chama, de uma empresa que tem serviços ou que tem motor de crédito, que aí a gente está falando da Boa Vista. Aqui na associação, né, vocês conhecem, a gente tem até os próprios consultores, então a gente tem a ferramenta, né, da Equifax Boa Vista e tem os consultores, que são os consultores que ajudam e ensinam o empresário a usar a ferramenta. Mas acho que isso não é para mim, porque isso vem e é muito complicado, de qualquer jeito eu vou ter que parar para descomplicar a ferramenta. Não, a gente ajuda, né? E é muito simples. Você que é nossa associada, como que a gente ajuda? É muito simples, porque as ferramentas também foram se modernizando muito, né? Quando o crédito... É fácil de usar, É fácil de usar, é muito amigável. É amigável, é celular, né? Celular, as respostas vêm com cores, às vezes se você não tem tempo, você tem que dar uma olhadinha meio discreta, a cor já te diz, tá vermelhão, tá amarelo, você olha aqui disfarçado, tem o cliente na frente, você já sabe a conversa, né? E traduzida, né? A tecla SAP tá apertada ali, vem de uma forma bem simples, organizada. Quem são os sócios, a data da fundação, se ele assina ou não pela empresa, que é uma coisa importante, né? Se ele é um sócio que acabou de entrar, portanto, se entrou recentemente, a empresa não tem histórico, ela começou uma vida nova, porque a pessoa jurídica é muito reflexo dos seus sócios. Vai falar se tem protesto. Como é que uma pessoa vai descobrir se existe protesto, se existe registros negativos em outras empresas? Não tem como saber, se ela não usar o birô. E tem uma outra coisa, Débora, que é muito interessante, são as arapucas, né? Que começam a comprar, elas começam a comprar, com o intuito de depois sumir do mercado e dar um cano. Só dá para descobrir isso. Isso é um risco. Isso é um risco e esse é o pior cano que tem, porque esse sujeito, ele vai conquistando a confiança, ele começa pagando, ele vai se aproximando, ele é um especialista do golpe, da fraude. Que hoje em dia, infelizmente, tem muito. Né? E está se aperfeiçoando, né? Cada vez mais esse trabalho. Então, o que ele faz? Ele começa a pedir muito crédito, muito além do padrão da empresa. E você não consegue saber isso se não for através do birô. Porque como o birô sabe? Porque ele começa a receber as consultas. A Equifax Boa Vista começa a ser perguntado, essa empresa está querendo crédito aqui.
de 1, 2, 3 consultas mês, sobe para 20, 30 consultas mês. Tem um comportamento. Aí acende uma luz vermelha. Sim. Começa a comprar fora do ramo de atividade. Então, é uma forma de também evitar entrar nessas fraudes onde a gente é um alvo marcado. Sim, é um E risco. se a Arapuca souber que a pessoa não faz consulta, aí Nossa, que ela fica o alvo marcado mesmo. Que fala, Aí ela não vai descobrir. Não vai descobrir, eu vou conquistar essa Vou confiança. conquistar. Na hora que eu estiver devendo muito, eu desapareço. Uma rede ultra articulada, né? Não é sempre o mesmo que aparece, enfim. Tem fontes de referência preparadas. Então, é bom vender fazendo a consulta e deixando o cliente saber que eu consulto sim. Isso. Sempre. Né? Eu consulto, não tem nenhum problema, não tem Importante. nenhum... Isso é legal, não é legal, eu consulto. Porque o cara já fala, esse daí consulta. Deixa Às eu vezes sair até pro desaparece. próximo. Porque esse daí vai me pegar no Sim. pulo. E quais são as oportunidades de fazer a análise de crédito PJ? O que eu posso ganhar com isso? O que ajuda o meu negócio? Ou para o próprio PJ, para a própria empresa PJ? Quais as oportunidades? Vende mais, de inadimplência menor. Ok, né? Você pode explorar um pouco isso também, mas além disso, né? O que pode se apresentar? Eu acho que não é só vende mais, vende de forma qualificada, né? Porque a gente consegue entender quem é o perfil do meu cliente. Então, eu consigo dar saúde financeira para minha carteira. Quando eu faço uma análise de crédito, uma política de crédito muito bem feita, eu ganho saúde, eu ganho performance, eu ganho... não é vender mais, eu ganho rentabilidade, o meu risco diminui, a minha segurança aumenta. A gente aí, antes de eu atender a Associação Comercial de São Paulo exclusivamente, eu passei por várias outras associações, como eu disse, há algum tempo já de gestão financeira. E eu já vi empresas onde o vendedor perde a venda, porque para ele aprovar o cadastro depende da assinatura do sócio, do dono da empresa. Ele que precisa ir lá e assinar que o crédito está aprovado. Isso acontece quando não tem uma política. Quando não tem, o funcionário não sabe o que fazer. Eu preciso vender, mas eu não sei o que fazer. O que você precisa fazer? Eu preciso que eu aprove. Cadê o proprietário? Está viajando. Vai perder a venda, o cara vai para o vizinho. Né? Então, quando a gente desenha uma política, um manual, uma regra, fica fácil de eu direcionar. Então, o que eu ganho, Débora? Segurança. Eu ganho saúde financeira, eu ganho fluxo de caixa, eu consigo ter uma projeção de receita, porque eu consigo ali entender quem é que está entrando, qual que é a probabilidade de inadimplência daquele cliente, eu consigo prever cenários. Isso pode fazer com que eu possa ter uma tranquilidade para fazer investimentos. Né? E aí eu consigo investir, eu consigo qualificar, eu consigo abrir meu leque de negócios, eu consigo mudar também o meu negócio internamente, desde que eu consiga ter uma visão de fluxo de caixa. Eu gosto muito de projeção. Né? A gente trabalha dia a dia, você tem ouvido falar muito disso. Eu gosto de olhar no horizonte. Eu olho para trás, o que aconteceu, analiso aquilo e projeto o que pode acontecer lá na frente. Eu acho que o empresário precisa fazer isso. Me permita uma observação, Débora. Tem também aquelas pequenas empresas hoje que têm medo de conceder crédito. Justamente porque não tem ainda as ferramentas. E o que a gente não pode esquecer, o crédito é um propulsor da economia. O crédito é uma ferramenta essencial para que haja movimentação econômica, que haja geração de emprego. Exatamente. Então, para aquele empresário que hoje não concede crédito, só recebe à vista, ou trabalha com cartão, que é o que você falou, o baixa renda tem muito essa questão do comprometimento do limite, às vezes o cartão está para uma emergência. O que a gente recomenda? Comece com limites pequenos. Faça a consulta ao birô, nunca prescinda disso, mas, além disso, comece a conceder com limites pequenos. Preferencialmente oferecendo para o cliente que você já conhece. Caso aquele que compra mensalmente com você sabe que ele tem um histórico de compra, de uso do teu produto, será que ele não compraria mais? Se você falasse para ele assim, olha, eu vou deixar você me pagar com 30, 60, 90 dias através de uma duplicata ou de um boleto. Porque muitas vezes, à medida que você abre o teu perfil de meios de pagamento,
isso traz, sim, mais negócios. Sim. O outro empresário está como você, lutando pela vida, lutando pelo negócio dele. E se alguém dá uma chance dele produzir mais, ele também consegue devolver melhor. Se ele estiver cumprindo aqueles 4 Cs do crédito, né? Que é, ele existe. Falar. Vamos falar. Pode falar. Vamos lá para os 4 Os Cs Cs do do crédito que é crédito bacana. são coisas muito importantes, né? Porque você tem o cara existe, ele de fato é uma empresa, ele quer pagar, que é o fator do caráter. O existe, você tem a capacidade, o caráter, o colateral, e você tem a questão ambiental. Então, ele existe, ele quer pagar, ele pode pagar, porque às vezes ele quer, Sim, mas ele mas não não pode. Então, ele tem o efeito do colateral, que são as garantias que ele poderia oferecer. Por isso que uma vez você me fez uma pergunta, como que um microempresário se prepara para um dia obter crédito, né? Sim. E se você me permitir, eu vou responder aqui. Pode falar. Ele precisa, primeira coisa, organizar sua documentação. Sabe, se atualizar contrato social, se tiver tido alguma alteração de sócio, de capital, de ramo de atividade, vem aqui aí, na se me associação. permite, eu vou fazer exatamente essa deixa aqui, que é uma outra preocupação que a gente tem, que a gente sabe que é tão difícil ter a documentação em dia. Você tem que ter um contador. Né? E a gente tem aqui, grande parte aqui dos nossos associados hoje são contadores e que trazem toda essa preocupação, né? E essa regularização dos seus empresários, dos seus clientes, porque você tem que estar com a documentação em dia, o sócio tem que estar em dia, o endereço tem que estar em dia, os impostos têm que estar pagos, e a gente sabe que tem uma infinidade de coisas para você estar com a regularização, com a sua documentação regularizada, né? Então, aqui a gente também faz isso, a gente se preocupa com isso. E não tenha dúvida, se você for a uma instituição qualquer que seja ela vai verificar se você está com a sua documentação atualizada. Então, porta de entrada. Por que esperar, né, essa dificuldade acontecer para tomar providência? Mantenha atualizado. Mantenha. Construa um bom histórico de relacionamento com o fornecedor. Ao invés de atrasar pagamento, negocie a prorrogação. Não paga com atraso, mas converse com o seu fornecedor. Você está numa dificuldade, exponha, procure, se antecipe. Seja o protagonista daquela relação comercial. Não deixe essa dívida atrasar, ir para uma negativação, ir para um protesto. Porque, muitas vezes, se você falar e explicar sua situação e tiver fundamentos e compromissos, você consegue uma prorrogação, consegue fazer uma reprogramação daquele pagamento, de forma que o teu histórico, seu score, não fique comprometido. Exatamente. E a outra coisa, sem dúvida, sempre cumpra com os acordos que você realizar. Exatamente. Na pessoa física e na pessoa empresarial, porque as duas serão analisadas quando você for conceder crédito. Que a empresa, na verdade, né, vamos dizer assim, é quase uma entidade que não existe, né? A empresa é feita de pessoas, então, quando você vai fazer a análise da empresa, do PJ, você olha quem está fazendo a gestão daquele PJ, e isso é a UPF. Né? Como é que está a vida daquele PF? Se aqui a vida daquele PF está toda estragada, eu falo, pô, ele não está fazendo a gestão do PJ muito bem, impossível, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Então, Exato. assim, é super importante cuidar dos dois. E até acho que como uma oportunidade também aqui, eu acrescentaria, de você estar regularizado, de você, né, com toda a sua documentação ok, de você ter uma carteira de cliente, vender no a prazo, como você bem falou, vender a prazo, você vende mais. E você ter uma política, como você falou, de crédito para vender a prazo, isso também, como oportunidade, eu posso vender a minha empresa muito mais facilmente. Eu quero vender, eu quero ir para outro ramo, eu quero ir para outro país, eu posso vender, a minha empresa está muito mais bem preparada para eu apresentá-la no mercado
e para passar ela para frente com um bom preço, Sem com uma boa dúvida. negociação, do que simplesmente ter que fechar a porta, como muitos fazem hoje, ou ter que dar o negócio para o próximo, que ele vai pegar todo Sim. a preço de nada, né? Então, assim, isso também me dá um valor para tudo que eu construí. Então, eu tô aqui suando, penando para construir um negócio, ele tem que ter um valor. Ele só vai ter valor se ele tiver, Sim. se eu mostrar para o outro que ele tem inteligência, que ele tem preparo, que ele está bem, Tem gestão, né? Tem né? gestão. Então, tá bom. Então, vamos ver se vocês podem me trazer um pouco agora de indicadores financeiros da análise PJ. Vamos falar, então, quais são os indicadores críticos, se comportar para identificar indicadores críticos, né? O que é indicador crítico, Vidal, na análise de crédito? Como eu me preparo para esses indicadores? Eu acredito, Débora, que tudo que a gente está colocando de elementos, de dados comportamentais, de cadastral, importante a gente ressaltar que a formação cadastral é um dos grandes indicadores. Hoje os relatórios da Equifax, eles trazem inclusive informação de regularidade de FGTS, né, que é algo que muitos empresários às vezes não estão atentos àquilo. Né? Então tem as validades ali. Então são coisas que às vezes a gente no dia a dia a gente não dá a devida importância, e quando a gente vai para uma análise de crédito, seja para conceder ou para tomar, isso vai fazer toda a diferença. Então, os indicadores críticos, eu acho que ele é um composto de todos esses elementos comportamentais. Então, quais são os riscos que eu tenho em cada uma da operação? Olhar para, quando eu falo lá, volto lá na questão da saúde da carteira, é olhar também o cliente recorrente, aquele que está comprando mais de uma vez, que às vezes a gente consulta na entrada e não volta a consultar aquilo. Não volta a consultar aquele cliente que compra comigo a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, ou todos os meses. Fica 6 meses, 7 meses e concedendo crédito. O perfil ele muda mês a mês. Né? A gente costuma brincar que brincar não, é sério, mas que o score ele é um filme em movimento. Né? O comportamento também é. Então, para eu ter controle do meu cenário, eu preciso estar olhando com recorrência. Então, indicadores de mercado, tendências de inadimplência, tendências de inflação, todas as tendências econômicas, segmentos vulneráveis. Tudo isso do crédito, né? Segmentos vulneráveis, como a Roseli colocou. Qual que é o segmento vulnerável? Entender também que tem empresas que têm mesmo segmento, mesmo ramo de atuação, mas que são diferentes. Então, vamos pegar o exemplo da distribuidora de refrigerante. Fábrica, no caso. Vamos pegar fábricas de refrigerante, 2 fábricas diferentes. Uma só vende por meio de representantes, outra vende para o mercado pulverizado. Os riscos delas são diferentes. A forma que eu vou vender para elas é diferente e a forma que ela vai consultar também é diferente. Porque às vezes com o representante ele está lá limitado a 10 representantes. Quando ele está pulverizado, o risco dela é muito maior. Então, mesmo sendo o mesmo segmento, a atuação é diferente. Então, conhecer a operação do meu cliente também é importante. Isso também é um risco. Né? Se eu não conheço a operação do meu cliente, eu estou ameaçado ali às vulnerabilidades e também as performances diferenciadas. Quer acrescentar um pouco, Roseli, sobre isso? Sim, existem aqueles indicadores que são os, né? Qual é o fluxo de caixa, qual é o volume de vendas, esse é o primeirão. Tá. Sim. Que quem vai conceder crédito olha, porque ele vai saber, bom, ele está querendo tomar 100 para me pagar 3 de 33, será que ele tem isso de entrada? E agora eu vou tocar num ponto delicado, porque eu prestei consultoria para um centro comercial com mais ou menos 2.000 empresas em outro estado, e a maioria não emitia nota de 100% das vendas. Aí, quando a gente tentou constituir o caso para a solicitação do crédito, o volume de operações da empresa era muito menor do que o real, porque as notas eram emitidas ali parcialmente. Eu diria para você que nem por má intenção, por puro desconhecimento, que acabava gerando, né, um movimento de vendas inferior ao real. Então, a formalização das operações, ela é um elemento importante porque ela trabalha na construção do fluxo de caixa da empresa, do total de vendas, do volume de vendas.
E se fizer as contas, né, apesar dos nossos desafios tributários, no final, para quem está precisando de crédito, é muito mais importante ter a sua carteira verdadeira exposta e conseguir crédito para alavancar seus negócios Isso. do que abdicar desse recurso. Exatamente. E também trabalhei um pouco com isso e vi muito isso acontecer. É. E para alavancar, muitas vezes você precisa de crédito, né, de investimento, porque quando é para a gente fala, né, de chegar para tomar um dinheiro no mercado, eu fico triste quando você vai tomar um dinheiro para pagar dívidas. Também é importante, mas assim, o mais importante é quando você vai tomar dinheiro para alavancar o seu negócio, né? Para torná-lo maior. Você está indo bem, você pegou o jeito do negócio, acertou na cor do biquíni, no tamanho, para quem está comprando, e aí só que você vai precisar de dinheiro, inevitavelmente, para dar um Para pulo. escalar, perfeito. E se você se mostrou um empresário pequeno, você não tinha regularizado as suas vendas de forma real, na hora que você vai pegar aquele dinheiro, você não consegue. Sim. Porque você é um empresário muito pequenininho no mercado, enquanto você já não é mais. E nessa hora, o contador tem um papel fundamental, porque ele ajuda a orientar Muito. em qual regime a empresa deve operar, quais as atividades econômicas para não onerar muito a parte de tributação. Então, o contador é um parceirão do empresário, que deve ser mesmo tido a como lá o gente- irmãozinho de trabalho, né? A gente chama o contador aqui de embaixador contador. Isso Porque a gente acha que o papel do contador é muito importante. Então, assim, se você tem um bom contador para te preparar a sua documentação, te orientar quanto às regras, né? Qual o melhor Isso. enquadramento que você está Isso. vivendo. E se você tem uma boa ferramenta de análise de crédito para saber para quem você está vendendo, como vender mais e ter uma carteira mais rentável, sem o risco do crédito, são regras fundamentais para você se tornar um empresário de sucesso. Perfeito. Né? E são ajudas que aí você pode continuar no seu negócio. Você pode se preocupar com o café, você pode se preocupar com a compra, com a vitrine. Deixa que essas coisas que são tão importantes estejam na mão de especialistas para te ajudar. Sim. Lógico que com a sua gestão, com o seu controle, né? Bom, a gente falou um pouquinho, mas eu vou cumprir aqui o nosso protocolo e aí eu vou perguntar quais são os maiores riscos, né? O que eu tenho e como evitá-los? Os riscos não. Quais são os maiores erros na análise, né? Então, você consegue falar para a gente qual é o maior erro, os maiores erros na análise de crédito e o que eu posso fazer para evitar? Olha, Débora, tem muitos, né, que a gente corre risco diariamente ali, né? Afinar o olhar, né? Os erros, o que pode ser o erro? Né? O cliente chega lá, eu preciso fazer uma venda de última hora e chega um cliente lá me procurando para salvar a minha colheita naquele dia. Né? Eu preciso bater uma meta de venda de R$100 lá, de R$100 mil lá e o cara quer comprar 100 mil. E eu faço uma análise de crédito com um score que está abaixo da minha regra, está abaixo daquilo que eu pensei, né? Não é um cliente que eu conheço e eu concedo o crédito daquela forma, sem fazer a análise. Ansiedade é um grande erro, né? Esse eu acho que é o principal, é a ansiedade. O valor financeiro, às vezes, que está vindo, o negócio quando é muito fácil, é onde está mais fácil de você cometer erros. Então, onde que estão os erros? É não entender o que eu preciso analisar. O que eu preciso de olhar? Não ter ansiedade, ter cautela, sempre pensar assim, isso pode reverter para mim. Porque se eu vou vender para uma pessoa que apresenta um score com um risco de probabilidade de 15% e o meu ticket médio tem um valor relevante, como que eu vou arcar isso dentro do meu fluxo de caixa? Eu vou conseguir pagar essa conta? Porque isso vai reverter para mim. Né? Prazos de pagamento. Prazo de pagamento tem que ser acertado com o seu fluxo de caixa. Eu não posso conceder prazos que não estejam alinhados com as minhas projeções de despesas que eu tenho. Dá prazos muito extensos, valores muito, muito longos. Então, são erros que a gente vê muitas vezes o empresário cometer. Um prazo estendido,
um limite de crédito acima do poder de pagamento. Começar com um crédito muito alto, né? Sem Exata- conhecer a isso. empresa. Né? Então, seja, Voltando lá no que você falou, vamos começar pequenininho. Você tem que- piano se vai alontando, né? Isso é importante, que a Roseli falou, que volta na primeira frase nossa, conquista de confiança, né? Confiança de mercado. A gente tem que construir um relacionamento. Uhum. Lá no comecinho que a gente começou a falar, isso. né? Crédito é É confiança. confiança. Então, assim, eu preciso de ter confiança, mas eu sempre também acendo uma luz de alerta, tá? Às vezes acontece o seguinte, né? Cliente paga recorrentemente à vista para mim, ele compra comigo sempre. Como a Roseli falou, é um bom cliente para eu ofertar crédito para ele. E às vezes na ansiedade ele fala, não, ele me paga sempre à vista, então eu vou dar um crédito muito bom para ele, que é um cara que eu conheço há 10 anos. Só que você não conhece o histórico de crédito dele. Você não conhece o perfil de pagamento dele. Então, mesmo sendo um cliente que você já conhece há muito tempo e te paga sempre à vista, até para ele, você tem que ser cauteloso. Sempre. Você tem que sempre ter cautela. Então, o segundo erro é não ter cautela. Você tem que ter cautela. Ansiedade. Né? Fica empolgado, uma venda empolgação. grande, né? Não entrar na pilha do vendedor, né? Porque o vendedor ele quer bater a meta. Tem que tomar cuidado, né? Que o que Isso, o vendedor está te trazendo. Isso. Então, quem vai aprovar o crédito, ele tem que ter... Abaixa a ansiedade, a empolgação. Ai, uma venda de 100 mil. Não, isso é a empolgação do vendedor. Deixa eu ver Isso. aqui no meu negócio quais os riscos que eu estou correndo. Sim. Porque a venda é grande e também pode ser um tombo grande, né? E só para concluir, Roseli, é assim, não tenha medo de construir uma política, de pensar em gatilhos, às vezes de falar não também. Né? Às vezes as pessoas também têm medo de falar não, às vezes o erro está aí também, não dizer não. Ah, mas você não quer me vender por quê? O seu concorrente vai vender. Aí eu vou e vendo. Né? Então, às vezes é preciso de falar um não ou para venda, ou para o tipo da venda, ou porque está se pedindo. Então, assim, buscar ajuda, às vezes, também. O time aqui da Associação Comercial, como você mencionou, está hiper qualificado para auxiliar. Então, se eu não consigo tomar a decisão sozinha, preciso de ajuda, vai fazer um investimento ali de tempo para ouvir o consultor, ele vai te ajudar a pensar fora da caixinha, que às vezes o olhar de fora é muito melhor do que o olhar de quem está dentro. Sim, o olhar de fora é sempre muito importante, né? Porque ele não está envolvido na emoção daquele negócio, consegue ajudar melhor. Exato. E Roseli, vamos falar de futuro. Você que viu isso nascer, viu isso crescer, viu a transformação, né? Porque a análise de crédito que ela iniciou há 50 anos, as necessidades que existiam eram outras. E nesse caminho todo ela já se transformou muito, né? Sim. Continua transformando? Para onde a gente está indo nessa questão de análise? Me conta um pouquinho. Nós estamos vivendo um momento muito interessante, né? Todo mundo fala de inteligência artificial, de Big Data já se fala há mais tempo, de ciência de dados e, de fato, hoje o que se comenta é que o dado não é mais nem o novo petróleo, o dado é o novo ar. Nossa. É mais valioso verdade. que o petróleo. Nossa. Portanto, né? O dado é o novo ar, gente. Anotem essa frase. Importante. O que a gente depreende disso, né? A primeira coisa, não é muito comum os pequenos guardarem dados dos seus clientes, até. Muitas vezes, naquela agitação do dia a dia, não faz um cadastro, não armazena informações relevantes para o seu próprio relacionamento comercial. Ainda agora, em 2025, isso acontece. Sim. Sabemos disso, porque frequentamos muitas empresas. Então, é muito importante que o empresário comece a ter uma estrutura de armazenamento de dados. Um cadastro, as compras efetuadas, os dados de contato, o ramo de atividade. Quando ele pegar as informações da Boa Vista, ele já vai ter outros elementos, como o tempo de vida da empresa, quais os quinais que ela possui, como que ela trabalha no mercado. E a partir desta informação, ele vai criando conhecimento, sem dúvida nenhuma. Agora, o dado vai ser o drive das decisões. O dado dos seus clientes e os seus dados também em relação ao mercado. Por isso é importante, mesmo que a gente não precise de crédito,
que comece a pedir. Sabe, comece a pedir pouco. Começa a se apresentar, começa a construir o seu dado dentro das instituições financeiras, Que importante dentro isso. dos fornecedores do mercado. Quando eu era pequena, gente, faz tempo isso, né? Eu tinha um ricaço mundial, era o homem mais rico do mundo, que chamava-se Onassis. E o Onassis, quando dava citações, ele falava assim: eu nunca trabalho com o meu dinheiro, eu sempre trabalho com o dinheiro dos outros, com crédito. Olha só. Ele se tornou, né, o Um dos homem homens mais ricos ricos do do mundo na mundo, época. usando Ou mais crédito. rico, Então, né? ele era ele personificava esse exemplo. A outra coisa que a gente escutava muito lá nos Estados Unidos, se você não tiver crédito, você não existe. Não existe. Você só existe se você tem um histórico de crédito, senão ninguém te conhece. Aqui no Brasil, nós tivemos aí um desenvolvimento um pouco diferente, muito mais voltado nas decisões pelo restritivo Isso. do que pelo positivo. Mas isso agora, nessa realidade, onde o dado é o novo ar, muda. Não é a restrição que vai valer, é o comportamento geral. Não é mais aquela fotografia, você agora. Vai ser a sua história, vai ser o seu me falou filme, uma né? coisa, exatamente, não é mais a fotografia, é o filme. É o filme da sua vida. E o seu dado vai mostrar o filme da sua vida para você, e o dado do seu cliente vai mostrar o filme da vida dele. Desta forma, essas relações vão evoluir muito. E empresas que centralizam inteligência, investimentos, informação, tecnologia, vão nos ajudar, eu acredito, de uma forma mais evoluída, trazendo até decisão para a gente, por conta de ferramentas muito poderosas, né? Softwares potentes, mecanismos muito mais evoluídos para chegar a determinadas conclusões. Então, guardar o dado, construir seu dado e estar ligado com quem tem tecnologia. Exatamente. Essas três coisas bom, Roseli. vão sustentar essa evolução. Muito bom, Roseli. E aí, pegando esse gancho da Roseli, quais são as ferramentas de futuro da Equifax? Nós estamos cada vez mais qualificando o tratamento desses dados. Porque o dado puro, ele é um número. Né? Então, nós precisamos aplicar a inteligência ali atrás. Aí que entra a questão de você se linkar a uma empresa de tecnologia que faz essa análise para você. É entender esses dados. Então, assim, a Equifax Boa Vista, ela não só te dá dados, ela faz a inteligência dos dados e te dá uma análise já. Isso, eu diria assim, ela não te dá números, ela te dá informação. Ela te dá um poder de decisão que você vai analisar aquilo e vai conseguir confiar, porque por trás daquilo tem uma máquina pensante que te qualificou tudo aquilo. Ele analisou o filme da vida da Roseli e entendeu que a Roseli... E faz uma interpretação para você. Interpreta. O seu negócio, olha, tudo que eu vi de filme Isso. te indica para ir ou não ir nessa... Isso. Lembrando nessa sempre aquilo que nós oportunidade. falamos. Ele olha para a Roseli, mas ele olha para 100 clones da Roseli. Isso. Que tem o mesmo... Quando a gente fala de empresa, são 100. Quando a gente fala de PF, são 1000. Então, ou seja, são pessoas jurídicas que têm o mesmo perfil comportamental que estão indicando uma tendência de mercado. Além disso, eu não vejo só a Roseli, eu vejo os clones da Roseli. Vejo o grupo ao qual ela pertence. Eu junto esse grupo e falo... É isso. Então, assim, nós somos dados. Nós, E aí fica bem difícil de errar. Bem difícil. Bem difícil. E aí só um detalhe, né, que às vezes a gente não pensa, né, nisso, nessa particularidade. Mas são, por exemplo, os dados alternativos que estão compondo a inteligência do futuro. Então, o que são dados alternativos? Se eu pesquiso muito agência de viagem para programar viagem na internet, ele é um dado alternativo, porque ele me indica uma propensão a investir em viagem, passagem aérea. Ou eu busco comprar veículo, uma propensão à compra de veículo. Então, só você ter a propensão, você já está gerando um dado que já está gerando um indicador. Então, tudo que nós fizermos hoje no mercado daqui para frente são as ferramentas do futuro. Então, assim, não é mais só pagar a conta em dia. É pagar a conta em dia, de acordo com a minha renda, de acordo com o meu comportamento, de acordo com aquilo que eu tenho a tendência a fazer.
Até as Muito bom. citações, né, que fazemos em redes sociais citações. definem um pouco personalidades, saindo um pouco do Sim. crédito, mas falando de evolução, as análises do seu comportamento, seus comentários, suas intervenções, se você atua como hater, se você é uma pessoa que interage com construção positiva de interações, tudo isso vai formar lá o filme, exatamente. Muito bom. Roseli Vidal, assim, eu acho que 1 hora para o nosso bate-papo Descomplicando Negócios é muito pouco, mas teremos outras oportunidades. Eu super, super agradeço a participação de vocês. O que vocês trouxeram aqui para o nosso empresário, com certeza, é muito rico. E eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, Roseli. O que você queria deixar de recado aqui para o nosso público? Eu diria o seguinte, a primeira coisa, não tente ser um herói solitário. Solitário, Busque especialistas, busque a Ajuda. associação comercial, busque a Equifax Boa Vista, busque o seu contador, conte com aquele que se especializou em fazer aquilo para te ajudar. E dedique o teu esforço em fazer o teu negócio progredir. É acessível, não é caro, que também tem esse componente, a gente pode pensar que é caro, que é difícil, mas é acessível, é confiável e você vai ver que você não precisa sofrer sozinho. Eu sou uma testemunha, eu uso todos os serviços e isso me ajuda muito a poder ter tempo para dedicar para o meu negócio. A outra coisa é saber que você não está sozinho na sua luta. Existem milhares, para não dizer milhões, de empresas que estão na mesma situação. Então, procure pertencer a grupos. Um grupo como esse da Associação Comercial, ela tem sedes distritais aí perto de onde você está instalado, no seu bairro. Vai ter uma distrital onde existem encontros para falar de temas em geral. Não só esse que estamos falando aqui, mas tantos outros de interesse da sua empresa. Troque informações, busque informações, se atualize. Não tenha receio de expor as suas fraquezas, porque você vai encontrar seu semelhante, muitas vezes a soma das informações vão gerar bons resultados. E sempre conte conosco para o que você precisar. Eu estou à sua disposição e à disposição dos seus associados, tá, Débora? Muito obrigada, Qualquer Roseli. informação é só me acionar através aqui da associação. Obrigada. A Roseli pertence à Associação Comercial de São Paulo e se quiser procurá-la para bater um papo, ela está aqui À e vai ter disposição. muito prazer em ajudar você. Vidal, quais são suas considerações finais aqui do nosso bate-papo super agradável? Eu acho que é exatamente o que a Roseli colocou. Nenhum empresário está sozinho, né? Nós estamos para ajudar. A missão da Equifax no Brasil hoje, o principal valor dela é fazer com que o consumidor e o empresário se desenvolva, tenha uma saúde financeira. Esse é um dos valores nossos, por isso que eu uso muito esse termo. É que todos tenham saúde financeira. Quem está concedendo, quem está tomando, isso gera desenvolvimento, isso gera qualidade de vida, isso gera muitos benefícios, não traz nada de ruim. Então, o empresário ele precisa ter isso em mente, não tenha medo de conceder crédito. Né? Não tenha medo de construir uma política de crédito, de pedir ajuda dos especialistas aqui da associação para construir isso. Né? Eu também estou à disposição para ajudá-lo sempre que precisar. Então, levante a mão, se una, participe dos grupos, né? Busque os parceiros e com certeza ele vai ter muito sucesso. A gente está aqui para ajudar. E eu quero muito agradecer a oportunidade de ter estado aqui. Para mim foi uma honra estar do lado da Roseli. Para mim, eu sou fã. Estou feliz da Somos vida aqui. todos Sou fã, fã né? da Um Roseli, ícone, né? Aí no mercado financeiro e de crédito. E você também, né? Tem um vasto conhecimento. Nos enriquece todos os dias aqui operando junto com a nossa equipe, com os nossos consultores, com os nossos clientes. Obrigado. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Descomplicando Negócios. Hoje aprendemos muito sobre análise de crédito para pessoa jurídica, um processo essencial para garantir parcerias comerciais sólidas e minimizar riscos financeiros nas operações empresariais. Quero agradecer demais a Roseli e ao Luiz
por compartilharem seus conhecimentos e por descomplicar um tema tão importante para as empresas. E você, ouvinte, muito obrigada pela companhia, por nos seguir mais essa jornada aqui de aprendizado. Não deixe de seguir o nosso podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. Estamos no YouTube, no Spotify, e você vai ver aqui embaixo, vai aparecer nos letreiros, onde você pode nos encontrar. Bom, sou a Débora Stringueta e esse foi mais um Descomplicando Negócios. Até a próxima.